Olá, bom dia pessoal. Professor Sérgio, vamos fazer aqui a nossa última aula sobre função quadrática, ok? Tem alguns barulhos externos aqui, mas dá para vocês me ouvirem. Lembrando que coloque o celular na horizontal, que aí o vídeo fica maior, ok? Então, hoje a gente vai estudar o sinal da função quadrática, ou sinal da função do segundo grau, beleza? Então, estudar o sinal de uma função quadrática desse formato, né, que a gente já sabe, ax ao quadrado mais bx mais c. O que é estudar o sinal? É determinar os valores de x para saber se y fica negativo ou positivo. Então, como o y vive em função de x, quando ele pergunta estudar o sinal de uma função, é estudar o sinal do y. Ou ele vai ficar negativo, ou ele vai ficar positivo, ou ele vai ficar igual a zero. Para isso a gente tem que saber quais são os valores de x. Nesse exemplo aqui, eu deixei um espaço aqui em branco para facilitar o cálculo, certo? Então, estudar o sinal da função. Eu vou deixar isso aqui para depois de explicar como é que funciona esse cálculo. Depois eu volto para essa página aqui, tá bom? Então vamos lá. Vou baixar aqui. Ó. Conforme o sinal do delta, que a gente já conhece, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. A gente vai precisar só disso aqui para a gente saber se o delta é maior do que zero, como o Iago já falou na aula, na semana passada, né? O delta pode ser maior do que zero, né? Ou pode ser igual a zero, ou pode ser menor do que zero. Então o primeiro caso aqui é quando o delta é maior do que zero. Delta maior do que zero, a função tem duas raízes. Ok? Tá ficando nublado, eu não sei porquê. Deixa eu ver se melhora aqui. Deixa eu modificar aqui para ver se ele... Pronto. Então, o delta maior do que zero, a função tem duas raízes diferentes, né? A parábola corta o eixo de x em dois pontos. Pessoal, tá aqui. Tá aqui a nossa parábola. Ele coloriu aqui, eu peguei da internet, porque tá aqui a parábola aqui, ó. Essa é a parábola, certo? Pode ser, né, se o a for maior do que zero, então a parábola é para cima. Então nesse caso aqui, eu até coloquei exemplo aqui, ó. x1, x2 são as duas raízes da equação, da função. Eu coloquei 2 e 4, pode ser qualquer valor. Isso aqui depende do cálculo da função, né? Então colocando 2 e 4 aqui. Qual vai ser o valor de y? Vocês estão vendo aqui, ó, do lado esquerdo, está aqui o zero, né? Isso aqui é o plano cartesiano. A gente pegou só uma parte para explicar melhor. Então, do zero para cima, os valores de y são positivos. E é isso que nos interessa. Do zero para baixo, o y é menor do que zero, ou seja, negativo. Para cima ele é positivo, para baixo ele é negativo. E no meio aqui ele é zero. Pronto. Então como é que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, ó, aqui. Quando o y for maior do que zero, então quais são os valores de x? São esses valores aqui, ó. Antes do 2 e depois do 4. Então como é que eu coloco aqui? X é menor do que x1, certo? Menor do que 2, digamos assim, né? Menor do que 2. Ou x é maior do que x2. x2 e x1 são as raízes. Então, é como se fosse assim, x é menor do que... Quando o y for maior do que zero, que são esses valores aqui, então o x é infinito, né, os valores de x. Mas eu só sei que tem que ser x menor do que 2 ou x maior do que 4. Porque esse espaço aqui, ó, vocês estão vendo que está embaixo. A parábola desce. Então aqui é onde o y é menor do que zero. Está aqui, ó, y menor do que zero. O x vai ficar no meio. Vai ficar entre 2 e 4. Certo? Que é esse espaço aqui, ó. Esses valores aqui, o y vai ser negativo. Então o y é menor do que zero quando o x ficar entre x1 e x2, ou seja, entre 2 e 4. Beleza? Quando a gente for para o exemplo, vai ficar mais fácil entender. E aqui, ó, y igual a zero.
Qual vai ser o valor de x? X vai ser igual a 2, ó. Não vai ser nem maior nem menor do que 2, vai ser igual a 2 daqui, ó. Y é 0, x igual a 2, x igual a 4. Pronto. Beleza? Então tem três formas de detectar o y. Quando o y for positivo, o x ou vai ser menor do que 2, que são esses valores aqui, ou x vai ser depois do que 4, ó, maior do que 4. Se o x for negativo, ele vai ficar aqui, ó, x é maior do que 2 ou menor do que 4. E se o seu y for igual a 0, então x é 2 igual a 2 e x é igual a 4, que são as duas raízes. Tirando o colorido aqui para ver se facilita, tá aqui, ó. Esses pontinhos aqui, pessoal, são as coordenadas, né? Os pontos que a gente descobre, x e y, certo? São infinitos, né? Em cima da parábola do gráfico. Então, todos esses valores aqui, ó, que sobe aqui, ó, daqui para cima, são os valores positivos de y. Aqui também, ó, positivo. Quando desce aqui, ó, aqui embaixo, então os valores de y ficam negativos, certo? O x continua positivo, mas os valores de y é negativo. O que nos interessa aqui são os valores de y, né? Se ele é positivo, negativo é igual a 0. Para baixo negativo, para cima positivo. Beleza? Y. Certo? Digamos que aqui fosse, sei lá, um 2, aqui juntando com esse ponto aqui, ó, que puxaria para cá, né, ó, que digamos que fosse 2 aqui, aqui seria, sei lá, menos 3, o y seria menos 3. Então qual seria? A coordenada seria 2 e menos 3, que seria x e y. Ok? Então todos os valores onde o y é menor do que 0 vai ficar entre 2 e 4, né? 2 e 4. Eu sei que está meio confuso, mas com o tempo a gente vai entendendo. Pessoal, eu coloquei aqui quando o a é maior do que 0. Lembra do a, né, que está lá, está do lado do x ao quadrado? Então o a é maior do que 0, a parábola é para cima. Colocando aqui o a menor do que 0, ó, a parábola é para baixo. Mas é o mesmo esquema. Ó, tá aqui a parábola para baixo, certo? Tá aqui o eixo do y e tá aqui o eixo do x, que é o plano cartesiano. Vocês estão vendo agora, ó, que a parábola tá para baixo, então continua. Y aqui, ó, é menor do que 0, negativo. E do 0 para cima o y é positivo, é maior do que 0. Então como é que vai ficar? Vai se inverter, né? Então é o seguinte, ó, y maior do que 0, onde é que está o y maior do que 0? Está aqui, ó, esse espaço aqui, ó. Aqui já mudou, eu coloquei outro exemplo, ó, menos 1, porque passou do y, né, para cá é negativo. Então menos 1, isso aqui é só exemplo, menos 1 e 3, que são as raízes dessa função. Onde é que vai se localizar o x quando o y for maior do que 0? Que é esse espaço aqui, ó. O y maior do que 0, então o x vai ficar entre menos 1 e 3, onde ele é positivo, ó. Aqui é positivo. Aqui é negativo. Essa parte em branco, pessoal, não interessa a gente, porque o que interessa é aqui, ó. Aqui não tem coordenada, certo? Aqui não tem coordenada. Tem coordenada aqui, ó, nessa parte pintada, certo? Então, nesse espaço aqui, o y, que é para cima aqui, né, o y vai ser positivo, que é maior do que 0, que é entre o x1 e o x2, que é entre o menos 1 e o 3. Né? Aqui era ao contrário. E onde é que, quando o y for menor do que 0, aí vai ser esses valores aqui, ó, que vai ser antes de menos 1 ou depois de 3, ó. Esses aqui ou esses aqui. Então, x menor do que x1, né, que é, eu coloquei o exemplo aqui de menos 1. X vai ser menor do que menos 1 ou maior do que 3. Aqui também eu tirei o colorido só para vocês entenderem, ó. Tudo que for aqui para cima é positivo e tudo que for para baixo é negativo.